condenados lá em Brasília, Gerson Camarote, Marina Franceschini, Flávio Oliveira, os três em Brasília, Guga Chakra está com a gente em Nova York, Maria Cristina está com a gente em São Paulo na redação do Valor Econômico. Camarote, vou rapidamente para você, porque o ministro Alexandre até falou, já está tudo anotado, é só proclamar, são 5 minutos. Que dia a história brasileira escreve hoje com Jair Bolsonaro e esses militares sendo condenados? Pela primeira vez, um ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado. Marcelo, hoje é um dia triste e difícil para a história do Brasil. A gente tem pela primeira vez um ex-presidente que é condenado por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, atuar contra a democracia brasileira. Isso é a primeira vez que acontece no Brasil. Não é fácil o que a gente viu esses dias nesse julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas é um momento que os próprios ministros do Supremo consideram um momento necessário. É um momento para fazer uma espécie de visor de águas, Marcelo. Ou seja, olhar quem faz um atentado contra a democracia brasileira, e isso vai ter consequências a partir de agora. Por que isso? Porque até aqui, tudo que o Brasil viveu foi uma espécie de conciliação. Conciliação quando houve tentativas de golpes de Estado, ou tentativas mesmo de derrubada de um governo, ou mais, abolição do Estado Democrático de Direito. Então, tudo isso agora passa a ser apaga o que aconteceu e passa a ter uma nova regra no país. Se tem qualquer movimento contra a democracia, derrubar um governo, atacar os poderes da República, isso passa a ter consequências. É esse o principal recado que é dado no dia de hoje pelos ministros da Suprema Corte nesse julgamento que, como você bem colocou, é sim histórico. Flávio Oliveira, também em Brasília, quero te ouvir sobre o que a gente acaba de ver o Supremo decidindo. Dia histórico, Marcelo, em que 5 ministros da primeira turma consagraram o Instituto da Delação Premiada. É importante, inclusive, no enfrentamento a outras organizações criminosas. 4 ministros instituíram um marco legal de proteção à democracia. Ficou caro atentar contra o Estado Democrático de Direito. 7 dos 8 réus pegaram penas bem superiores às maiores penas dos autores, o que significa que comandar, incitar, planejar, financiar empreendimentos golpistas é cada vez mais perigoso para os criminosos. Marina Franceschini, havia uma expectativa até que o julgamento só fosse encerrado amanhã. Os ministros conseguiram fazer a dosimetria nas últimas 2 horas, então a gente já tem essa conclusão. Por mais que ontem a gente viu um dia longo com o voto do ministro Fux, hoje o dia foi mais dinâmico e agora o julgamento está encerrado. Marcelo, houve uma repercussão em relação aos votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin. Juristas consideraram um voto muito técnico, né? E, de forma geral, uma leitura política também de lideranças aqui em Brasília, que houve recados ao ministro Luiz Fux, que inclusive agora, durante a dosimetria, ele chegou a agradecer o respeito ao dissenso parcial, assim ele chamou a divergência, que ele abriu ontem, né, naquele voto muito longo, e também recados à sociedade, recados pela importância da democracia, pelo fortalecimento das instituições democráticas. A ministra Carmen Lúcia chegou a dizer que o Brasil só vale a pena pela manutenção, né, com a manutenção do Estado Democrático de Direito. E eles fizeram várias menções também agora durante a dosimetria dos réus condenados, e eles chegaram a dizer que, em relação aos militares condenados, não são questões, não é um julgamento relativo às Forças Armadas, é em relação a pessoas que cometeram crimes, né? Falaram também do deputado Alexandre Ramagem, que está no núcleo crucial e também foi condenado, disseram que não há alegria nisso, falaram do Congresso como uma instituição importante na democracia também, então eles fizeram questão de pontuar isso. Em relação à pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses, era meio que uma aposta média dos juristas. Hoje o grupo do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, ficou em silêncio, ontem eles estavam eufóricos com o voto de Luiz Fux.
Hoje eles ficaram em silêncio e apenas discutindo como será a prisão, né? Havia já uma aposta que seria uma pena alta o suficiente para que fosse em regime fechado. Então, a discussão no grupo, entre os deputados aliados, é onde Bolsonaro vai ficar preso, se ele vai para um presídio, a Papuda aqui em Brasília, se vai para uma sala especial. Mas, assim, essa foi a discussão dentro de um grupo bastante silencioso diante do resultado dessa condenação. Maria Cristina, a pergunta que as pessoas se fazem popularmente é: quando o Bolsonaro vai ser preso? Em prisão domiciliar imediata, o Supremo acaba de condená-lo a 27 anos e 3 meses em regime fechado. Que resposta a gente dá a quem se faz essa pergunta nesse momento? Esta resposta eu acho que virá do relator, que não deixou isso claro no julgamento. Há uma grande indefinição sobre para onde o ex-presidente vai. Marcelo, eu acho que este julgamento deixou um recado que eu resumiria nessas palavras finais do ministro Flávio Dino. Não é um dia de regozijo, porque nenhum juiz condena a perda de liberdade das pessoas com prazer e com alegria, né? Mas a absolvição ou anistia de pessoas que cometeram um crime tão grave, como disse a ministra Carmen Lúcia, aviltaram o país, é sim uma reafirmação da democracia. Anistia e absolvição não poderiam ser contempladas porque isso implicaria na repetição desse crime, né? Isso foi feito uma alusão ao que aconteceu e à incitação do ódio. O ministro Flávio Dino deixou isso muito claro, que está acontecendo nos Estados Unidos com a reiteração desse discurso de ódio. Então, não se sabe exatamente para onde onde o ex-presidente será mandado, mas o fato é que a Corte decidiu, são 27 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, não se sabe ainda por quanto tempo. Camarote, o Guga tem uma pergunta para você. Camarote, depois desse julgamento, quais os próximos passos a partir de agora em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Guga, primeiro você tem os embargos, né? A defesa pode entrar com os embargos infringentes, seria para esclarecer pontos do julgamento. A defesa está argumentando que pode entrar com embargos declaratórios. Você tem uma tradição que nas turmas seriam necessários 2 votos divergentes para ter a possibilidade de embargo declaratório e trazer para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, depois disso, aí sim, quando você tem o trânsito julgado, aí é o cumprimento da pena. O cumprimento da pena, aí você pode. A defesa ainda não verbaliza isso oficialmente, mas pode pedir pela situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, por ele ter, de fato, problema sério de saúde, a defesa vai pedir, vamos ver qual vai ser a posição do Supremo Tribunal Federal, mas a defesa vai pedir também prisão domiciliar. Essa é a tendência até aqui. Já aconteceu recentemente algo muito semelhante. Teve o trânsito julgado do ex-presidente Fernando Collor. No primeiro momento ele foi para um presídio, inclusive em Alagoas, e dias depois, cerca de uma semana, ele recebeu que é um benefício da prisão domiciliar, por também alegar problemas de saúde. Aqui eu ouvi de um ministro do Supremo Tribunal Federal, nessas conversas nesses últimos dias, que a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é bem mais grave do que a do ex-presidente Collor. Mas tudo isso ainda vai ser analisado, porque ainda algumas etapas precisam ser concluídas. É o que a gente está vendo aqui, inclusive a gente vai ter alguns anúncios hoje, já do desfecho do dia de hoje. Hoje não foi um dia simples, daqui a pouco a gente vai comentar, mas foi uma espécie também de resposta dos ministros. A gente já antecipava aqui no Em Pauta, no dia de ontem, da forte contrariedade em relação ao ministro Fux, e hoje o que a gente viu foi uma espécie de resposta também nos votos e nos apartes feitos por todos os ministros em relação ao ministro Luiz Fux. Flávio, isso agora na volta vai ficar claro para a gente sobre o início do cumprimento. Se eles falam, olha, isso começa
começa a valer imediatamente, né? A gente vai agora comunicar as defesas, mas me chama a atenção quando eles também, além das penas, já dizem todos estão inelegíveis por 8 anos, né? O deputado Alexandre Ramagem perde o cargo de deputado, vai oficiar a Câmara, é uma incumbência da Câmara. Ele e Anderson Torres são delegados federais, perdem o cargo de delegado federal. Quer dizer, a punição, eu não sei se a expressão é essa, mas me parece completa. Sem dúvida, Marcelo. E na aplicação das penas, você falou de perdas de cargos públicos, de funções, inclusive no caso do deputado Ramagem. Os militares também perdem patente, segundo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator, e o Superior Tribunal Militar será notificado, inclusive no que diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é militar da reserva. Comandantes do Exército, comandantes da Marinha também serão notificados. Mas me chamou a atenção que na aplicação das penas houve agravantes para os que são, ou por eles serem, servidores públicos. Então, algumas das penas foram aumentadas, dos 5 crimes, algumas aumentadas em razão de se tratarem de servidores públicos, o que também é exemplar nesse caso, Marcelo. Marília, no caso dos deputado, né, o ministro relator ainda lembra o seguinte: vou fazer a mesma coisa que eu fiz em maio, ele não cita, mas a gente sabe que é a Carla Zambelli, e fala que isso tem que partir da Câmara dos Deputados, fazem uma defesa da democracia, mas lembram que a decisão é do Supremo, mas a execução da perda do cargo de deputado cabe ao Congresso Nacional, neste caso à Câmara. Sim, e o que está acontecendo no caso da deputada Carla Zambelli, a gente viu que ela fez parte ali de uma audiência essa semana na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mas como diz uma liderança política muito influente lá dentro do Congresso, é uma defesa inglória, porque todo mundo sabe o desfecho, né, por conta da situação dela. Então, depois tem que ter um momento para pautar isso, para ir ao plenário da Câmara dos Deputados, né? Mas a expectativa é que isso já aconteça nas próximas semanas e que ela, claro, perca o mandato por conta de todo o histórico, tudo que aconteceu, o julgamento dela e com um agravante político, né? De dela ter sido abandonada politicamente pela base bolsonarista por conta daquela situação em que ela estava com uma arma ali perseguindo um adversário político em São Paulo. Quero ouvir a Maria Cristina quando a gente olha algo também excepcional, e quero te entender por que isso acontece, quando o ministro decano Gilmar Mendes senta-se na primeira turma, na primeira fileira, e quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, senta-se na mesa do presidente da turma e atua como uma espécie de secretário. O que simboliza no dia de hoje essas duas presenças naquela turma, nesse momento do julgamento, na parte final, Maria Cristina? Bem, Marcelo, para a gente entender a presença de ambos hoje no julgamento, a gente tem que voltar ao dia de ontem, né? Quando o ministro Luiz Fux fez aquele voto de mais de 12 horas, um voto que questionou questões vencidas como a competência do Supremo para conduzir esse julgamento, como a competência da primeira turma para ser instância de realização do julgamento, um voto de muito questionamento, muito ataque à própria casa em que a qual ele serve. Então, a presença, isso incitou muito ódio nas redes sociais, incitou o bolsonarismo contra a corte, incitou inclusive o secretário de Justiça do governo americano hoje em se manifestar contra o Supremo, dizendo que isso terá consequências. Então, a presença do decano é para reforçar a colegialidade, que o Supremo ali está unido, e a presença do presidente da corte, que chegou mais no final, e sentando ali ao lado do ministro Cristiano Zanin, foi para respaldar o trabalho da turma, no sentido que a turma nos representa, né? A turma está conduzindo esse julgamento porque assim foi decidido pelo regimento e foi respaldado pelo plenário. Agora, Marcelo, me chamou muita atenção nesse respaldo, eu acho que foi um respaldo também dirigido ao ministro Luiz Fux, mas não apenas, é um respaldo dirigido à sociedade. O ministro Luiz Fux, ele primeiro teve um comportamento muito distinto daquele que marcou o seu dia de ontem. Ele estava ali com um tom muito abaixo, ele chegou quase a pedir desculpas pelo voto cansativo do dia anterior, e ele foi tratado quase como um filho pródigo pelos colegas.
que não foram agressivos em relação a ele, não, digamos assim, devolveram na mesma moeda como ele tratou, digamos assim, a corte durante o dia de ontem. O ministro Alexandre de Moraes chegou, inclusive, a dramatizar um pouco que não faria com o ministro Flávio Dino o que fizeram com ele ontem. E aí fez a brincadeira de que ele perdeu os 2 gols do Corinthians e ele não faria o Flávio Dino perder o jogo do Botafogo, que começa logo mais. Então, ele foi meio que, eu acho que, reincorporado, ainda que as feridas sejam muitas, as consequências daquele voto de ontem não se encerraram. Ainda assim, eu acho que ele foi, digamos assim, acolhido de volta em nome da colegialidade e da unidade do Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso um sinal muito importante. E o ministro Luiz Fux deu um outro sinal importante, porque ontem aquele voto tão surpreendente dele levou alguns ministros, inclusive, a cogitar que ele poderia dar uma liminar para a elegibilidade de Bolsonaro, porque o recurso está com ele. E hoje, no voto, ele sinalizou que ele pode não fazer isso. Antes de eu ir para a câmera ali 2, deixa eu voltar na 1 aqui, porque o ministro, que até foi citado, decano do Supremo, aposentado, hoje Celso de Mello, acaba de me mandar uma mensagem aqui, porque ainda o título da mensagem é: pergunta-se se o STF condenar os réus, se eles serão presos imediatamente. E o ministro explica isso que a gente pediu para o Camarote e para a Maria Cristina nos explicar também, que ele fala não são presos imediatamente, porque o STF aguardará o trânsito em julgado, vale dizer, quando não couber mais nenhum tipo de recurso dentro do próprio Supremo. E o ministro Celso de Mello continua: o Supremo aplica em favor de qualquer pessoa acusada de crime o princípio constitucional de presunção de inocência, que consta na nossa legislação. Ninguém será considerado culpado até o transitado em julgado na sentença penal condenatória. Aí ele explica que o transitado em julgado é uma expressão jurídica que significa o momento em que não cabe mais qualquer tipo de recurso contra a condenação, e vai mostrando também aqui outros casos. Ele fala que é curioso observar que no caso de Bolsonaro sempre foi contrário a garantir a presunção de inocência, desconsiderando o fato relevante de que a presunção de inocência representa um princípio constitucional. Obrigado, ministro Celso de Mello, pelo esclarecimento. Ministro, decano durante muito tempo no Supremo Tribunal Federal, um dos juristas mais respeitados do país.